Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023 Série A, segunda rodada. E nesta segunda rodada tivemos um jogo de times top do futebol brasileiro, times de Libertadores. Fluminense e Furacão se enfrentaram, Fluminense e Atlético Paranaense, né? Furacão é o apelido. Fluminense e Atlético Paranaense se enfrentaram aqui no Maracanã e deu flusão. Fluminense 2, Atlético Paranaense 0. Com isso, o Flusão vai a 6 pontos, assume aí a liderança, né? Ainda teremos muitos jogos porque 9 times venceram, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver. 9 times venceram. Tivemos 2 empates. Ou seja, os times que venceram, se vencerem de novo, chegam aos 6 pontos e ficam com a mesma pontuação do Fluminense. Mas neste momento, o Fluminense é líder do campeonato com 6 pontos. E o Furacão fica ali com os 3 pontos. Vai ficar secando os times que ganharam para perder. O problema é que se secar os times que ganharam para perder, os times que perderam vão ganhar. Também vão chegar aos 3 pontos. Ou seja, o Atlético Paranaense vai ficar torcendo ali para que a quantidade de times que alcance ele seja menor. Então seria o ideal que tivesse tudo empate, porque aí a galera não ia se distanciar 3 pontos do Atlético e a galera que perdeu não ia alcançar, ia chegar apenas a 1 ponto. Mas estamos apenas em início de campeonato. Uma derrota é sempre ruim, mas é pontos corridos. O que vale no final do campeonato quem fez mais pontos. O Fluminense está fazendo a dele, fez 6. O Furacão pegou um adversário indigesto e não conseguiu ganhar. E vamos ser bem sinceros, meu amigo torcedor, tanto do Fluminense quanto do Furacão. Sem puxa-saquismo, sem babaquice, sem nada. Hoje, amigo, é difícil ganhar do Fluminense. Para você ganhar do Fluminense, o Fluminense tem que estar num dia ruim. O Fluminense tem que estar num dia ruim. Hoje, neste momento, eu arrisco a dizer, o Fluminense é favorito contra a maioria dos times. Em casa, o Fluminense é favorito contra qualquer um. Beleza? Qualquer um que joga contra o Fluminense no Maracanã, o Fluminense é favorito. Fora de casa, a grande maioria dos times que o Fluminense vai enfrentar no Campeonato Brasileiro, pelo momento o Fluminense também é favorito. Vai ter um ou outro time, 2, 3 ali, de repente 4, que o Fluminense não vai ser favorito. Mas também não vai dever nada, vai ser no mínimo páreo. O futebol do Fluminense hoje é um futebol que agrada ao torcedor. É um futebol bonito de se ver, que vale a pena pagar o ingresso e é competitivo. O Fluminense vai ganhar todos os títulos? Não sabe, já ganhou o Carioca. Vai ganhar a Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar o Brasileiro. Mas que está jogando um futebol para disputar, isso tá. Eu estou dizendo com isso que o futebol praticado pelo Furacão não é competitivo? Não. O futebol do Furacão é competitivo, só é diferente. Só que a maneira de pensar futebol é diferente. A maneira de pensar futebol do Filipão e do Turra é a maneira como eu penso futebol? Não. Mas não deixa de ser competitivo. O futebol que eu gosto, e a torcida do Atlético Paranaense que acompanha aqui o canal me conhece, sabe que o futebol que eu gosto é o futebol que o Fluminense pratica. Eu não gosto, e vou repetir, porque teve um amigo que falou lá, pô, ele não gosta do Furacão, só fala mal do Furacão. Eu não falo mal do Furacão. E eu nunca disse que eu odiava o Filipão. Eu não odeio o Filipão. O que eu digo, e vou repetir, eu não gosto da forma de pensar futebol do Filipão, do Tite, do Paulo Turra,
do Carille, ou seja, um futebol onde o seu atacante tem a primeira missão, ele tem que defender e depois atacar. Isso eu não vou gostar nunca. Futebol para mim é gol, futebol para mim é bola no pé, futebol para mim é estar o tempo inteiro tentando procurar o gol. Futebol para mim é se defender com a bola no pé. Deu para entender a diferença ou quer que desenhe? Então, apesar desse meu gosto, o Atlético Paranaense é competitivo. O time do Atlético Paranaense é competitivo. E para a torcida do Atlético Paranaense, o que mais importa, eu tenho certeza para do Atlético Paranaense, é ser competitivo, porque ser competitivo pode trazer títulos. Jogar bonito vai trazer título? Não necessariamente. É melhor você jogar bonito ou ser competitivo? Ser competitivo. Mas quando você pode jogar bonito e ser competitivo, é melhor ainda. É isso que eu estou falando. Deu para entender? Deu para ver como é que eu visualizo o futebol? O time, para mim, tem que ser competitivo e jogar bonito, fazer espetáculo, fazer valer o ingresso. Eu gosto do resultado, acho o resultado super importante, lógico. A essência do futebol é o resultado positivo. Mas para ter resultado positivo tem que ter gol, porra. Para ter gol você tem que jogar. Você jogar no contra-ataque também é um futebol? É. O time que joga no contra-ataque também pode ser campeão. Já tivemos diversos aqui. O Corinthians jogando assim, sendo campeão. Outros times jogando no contra-ataque sendo campeão. Mas é o futebol que eu gosto? Não. Mas isso quer dizer que esse tipo de futebol está errado? Também não. É uma escolha. Então, respeite o meu gosto. Eu gosto de um time que joga para frente. Eu gosto de um time que se defende com a bola no pé. Eu não gosto de um time que dá a bola para o adversário e fica lá atrás com a bunda grudada na trave se defendendo. Não gosto. Foi isso que o Furacão fez? Não. Não foi isso que o Furacão fez. O Furacão não ficou com a bunda lá atrás. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre isso no jogo, mas tem diferença sobre pensamentos de futebol. E hoje, na minha opinião, ninguém vale mais o ingresso do que o time do Fluminense. Porra, mas ele tá puxando o saco do Fluminense. Eu vou ficar do lado de todo time que joga bonito e dá resultado. É o Fluminense, hoje. Daqui a 3 meses vai ser o Fluminense? Não sei. Daqui a 3 meses pode ser o Furacão, pode ser qualquer um. Qualquer um que fizer espetáculo, jogar bonito, ser convincente, ser competitivo, vai ter o meu crédito. Simples assim. Simples assim. Ah, o Atlético Paranaense hoje não teve o Terãs, que dá um toque melhor, que aí muda um pouquinho o jeito? Sim, sim. Mas a gente sabe que mesmo com o Terãs, a forma de pensar futebol de Paulo Turra e Filipão não é a mesma forma do Diniz, na qual o Diniz já teve no Furacão, só para lembrar. Então, deu para entender, para acabar com qualquer tipo, o cara não tem nada a ver, nada a ver. É estilo de jogo, beleza? E nesse estilo de jogo, o Fluminense ganhou por 2-0. Gol do Lima no primeiro tempo e do Nino de cabeça. Por sinal, um golaço de cabeça. Um golaço de cabeça. Ele volta, cabeceia no ângulo. Ele não foi cagada. A bola não bateu na cabeça dele. Ele cabeceou a bola no ângulo. Foi quase que um chute no ângulo. Ele botou no ângulo para o goleiro não pegar mesmo. Um golaço de cabeça. Um golaço de cabeça. E terminou o jogo 2-0. E como é que foi esse jogo? É sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flusão, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera.
Primeiro, vamos aqui para as escalações. O Fluminense foi com um time completo, um time que vem jogando aí, não tendo ali o Marcelo, né? Aquela posição. E o Furacão também, basicamente, com um time ali completo, com uma outra ausência ali, o Vitor Roque estava no banco, como é que o rapaz me fugiu agora o nome aqui, o Terange, o banco também, o Canóbio, que geralmente é titular no banco, o Ivaldo, o zagueiro Ivaldo, que joga, não joga, de vez em quando ele entra de titular, de vez em quando não joga, mas basicamente um time mais completo. O Furacão jogou com Bento, Madison, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho, Eric, Fernandinho, Coelho por um lado, Cittadini e aqui o Thiago Andrade, que sinceramente, na boa, nem escutei muito falar o nome do Thiago Andrade, essa é a verdade, e o Pablo lá na frente. O Fluminense foi com o Fábio, Alexandre na lateral esquerda, o Nino, Melo e Xavier, André e Lima, Arias, Ganso e Queno, e o Cano lá na frente. Cara, o primeiro tempo não tem muito o que falar. No primeiro tempo o Furacão não viu a cor da bola. O primeiro tempo terminou 1-0 e lamba os beiços. O Atlético Paranaense tem que botar muito pro céu que terminou o primeiro tempo só 1-0. Só 1-0. Tem que agradecer. Teve um gol que foi anulado ali, bem anulado, que na minha opinião realmente atrapalhou ali. O jogador, acho que foi o Queno que atrapalhou, não sei se estava muito impedido, mas realmente atrapalhou a jogada. Mas o Fluminense foi dominante o tempo inteiro. E em momento algum no primeiro tempo o Atlético Paranaense teve qualquer menção de reação, qualquer menção de atrapalhar. Foi um domínio por completo. O Atlético Paranaense, acho que se deu um chute no primeiro tempo, foi muito. Se deu um chute no primeiro tempo, o Atlético Paranaense foi muito. Passou o tempo inteiro se defendendo. O Atlético Paranaense ficou, 20% com a bola e errou o passe pra caralho. O Fluminense teve quase 80% de posse de bola no primeiro tempo e teve quase 90% de acerto de posse de bola. O Furacão teve 20% de posse de bola e não chegou aos 80%, teve 70 e poucos por cento. Ou seja, mesmo com pouca posse de bola, o Furacão não conseguia acertar o passe. Então, cara, o primeiro tempo foi o primeiro tempo de almanaque do Fluminense. Só não foi um almanaque completo porque o jogo foi só 1-0. Então, nisso tudo, quem levou vantagem foi o Furacão, porque era para ter tomado uns 2 ou 3 no primeiro tempo. Tamanha era a diferença de um time para o outro. O Furacão não conseguiu jogar no primeiro tempo. Essa que é a verdade, não conseguiu jogar. O Fluminense, os dois zagueiros, o Felipe Melo e o Nino, estavam na linha do meio de campo. E eles passavam a linha do meio de campo para a jogada do Fluminense. Só tinha o Fábio do lado do campo Fluminense. O restante do time do Fluminense estava todo dentro do campo do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense não conseguia nem contra-atacar, porque a bola não passava. O Fluminense tomava todas as bolas. Ou seja, o primeiro tempo foi aquele tipo de lance que se o Fluminense faz uns 3 ou 4-0, que a gente ia falar, foi um massacre. Eu só não digo que foi um massacre no primeiro tempo, porque o jogo só foi 1-0. Mas o que o Fluminense produziu no primeiro tempo, bicho, o Fluminense deu 9 chutes. Em direção ao gol teve um monte de chances criadas, posse de bola, ou seja, o primeiro tempo foi um domínio completo, não tem nem muito o que você falar. E olha que o Queno, não gostei muito do futebol do Queno, não estava nos seus melhores dias. O Arias fez um bom jogo, mas já viu o Arias jogar mais. O André jogou muita bola, o Samuel Xavier chegou bem à frente, o Nino também muito bem, mas o sistema defensivo do Fluminense no primeiro tempo não foi exigido em momento nenhum. Então, não teve competição no primeiro tempo.
Foi quase que um treino de luxo do Fluminense, onde nesse treino ele só fez um gol. Essa é a verdade. A torcida do Atlético Paranaense pode ficar chateada, mas foi isso. O Atlético Paranaense não competiu no primeiro tempo. Deu sorte que só tomou um gol. O outro foi anulado. Aí vamos pro segundo tempo. Não, segundo tempo não. Segundo tempo teve competição. Segundo tempo teve jogo. Na saída do intervalo, eu não sei quem foi que deu entrevista pelo Furacão, que ele disse o seguinte: pô, a gente tem que ter coragem de jogar. A gente não pode ficar atrás o tempo inteiro. A gente tem que ter coragem para tocar a bola. A gente tem que ter coragem para marcar o Fluminense lá em cima. Se marcar o Fluminense lá em cima, eles não gostam disso. O Fluminense não gosta que o time adversário fique com a bola. Pô, ele fez a leitura perfeita do que foi o primeiro tempo. E no segundo tempo, aconteceu isso. O Furacão ficou mais com a bola. O Furacão apertou mais a saída de bola. O Furacão tentou mais, chutou mais, criou algumas oportunidades. Ou seja, jogou. O Furacão jogou só o segundo tempo, não jogou o primeiro. E o Furacão arriscando mais, sendo mais ousado, indo para frente, dificultando, brigando pela segunda bola, dificultou o Fluminense. Realmente, jogar assim incomoda o Fluminense. O tanto que no início do jogo, o Diniz já estava louco na área dele, na área técnica. Já estava maluco, que ele estava agoniado, porque o time não estava conseguindo render o que ele queria. Então, o jogo, no segundo tempo, teve jogo. Teve mais um equilíbrio. Você pega 15 minutos do primeiro tempo, foi predomínio do Furacão. Criou grandes chances. Não criou grandes chances, mas chutou mais de fora de área, tocou a bola, teve mais presença, mais tempo dentro do campo do adversário, rifou menos a bola, tomou mais a bola no confronto de quem ficaria com a bola. O tanto que no segundo tempo o Furacão teve mais chute, teve mais posse de bola. Ou seja, no total do jogo, quem teve mais posse de bola, mais chute, mais tudo, foi o Fluminense. Mas se a gente pegar só o recorte do segundo tempo, o recorte do segundo tempo foi um recorte com os números a favor do Atlético Paranaense. Mais chutes, mais rebotes, talvez mais posse de bola. Melhorou o toque, o tempo com a bola, o acerto de passes. Porque resolveu competir. Resolveu incomodar o Fluminense, o Atlético Paranaense. Resolveu incomodar. E isso incomodou uns 15 minutos ali. O Fluminense realmente ficou incomodado com o jogo. A partir dos 15 minutos, o Fluminense saiu um pouco mais. O Fluminense adiantou uma das suas linhas, que estava ficando muito atrás, estava incomodando o Diniz. E o Fluminense voltou também a jogar. Então ficou um jogo bem parelho. Não tinha um predomínio. Só que aí, quando o Fluminense parelha o jogo, no segundo tempo, sai o gol do Nino de cabeça. Um golaço, que eu já falei aqui de cabeça. Foi mais ou menos ali aos 20 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. 22 minutos do segundo tempo. Que aí dá um balde de água fria no Furacão, que tinha melhorado, e uma melhora substancial. E o Fluminense faz 2-0. E aí dá uma acalmada a mais no time do Fluminense. E o time do Fluminense vai jogando para passar o tempo. Depois que o Fluminense faz o segundo tempo, o jogo do Fluminense foi para passar o tempo. Não foi aquele time agressivo, o Fluminense. Você via que era um jogo mais cadenciado. O Fluminense, aí é o que eu acredito, tá? O Fluminense no segundo tempo, depois que faz o 2-0, o Fluminense faz uma coisa que todo time faz. A grande maioria dos times aqui no Brasil, quando faz 2-0, o que o time faz? Recua. Dá a bola para o adversário, cola a bunda na trave, fica atrás e tenta ser no contra-ataque. Não é isso que a maioria dos times faz? Essa, para mim, não é a melhor maneira de se defender. Isso é a minha opinião. A melhor maneira de se defender é o que o Fluminense faz. Como é que o Fluminense tenta se defender? Ficando com a bola, tocando a bola. Passando o tempo
com a bola, porque a bola estando com você, você não vai sofrer gol, porra. Então, para mim, a melhor maneira de você se defender é você ficar com a bola. E foi isso que o Fluminense fez até o final do jogo. O Fluminense ficava com a bola também, mas para se defender do que realmente agredir o adversário. O Fluminense fez algumas substituições, o Atlético Paranaense fez outras substituições, colocou o Vitor Roque, colocou outros jogadores para dar mais gás. E logo quando bota o Vitor Roque é que o Fluminense faz o gol. Então deu uma baixada de bola no Atlético Paranaense, deu uma desanimada. Que o Vitor Roque entra, ainda estava 1-0. Ele entrou, o Fluminense faz o segundo. Aí o jogo ficou bem equilibrado. O time do Furacão não foi um time muito criativo, equilibrou o jogo, mas em momento nenhum o time do Furacão foi muito criativo. Essa é a verdade, não foi muito criativo. O Fluminense é bem mais criativo porque tem um Ganso ali. Você tem o Arias que cria essas jogadas também. Por mais que não esteja jogando, não tenha feito um grande jogo, mas é um cara de criador de jogada. E o Ganso, o Ganso é o cara de um passe só, que faz a bola rolar, ele sem precisar correr. Então, segundo tempo foi mais equilibrado. O Atlético Paranaense entendeu o que tinha que fazer para incomodar o Fluminense, para deixar o Fluminense desconfortável, deixou o Fluminense desconfortável, mas não conseguiu fazer seu gol. Teve ali uma chance no final do jogo de cabeça com o Madison, mas já estava 2-0, teve um chute do Rômulo, teve uma ou outra chance ali que poderia causar alguma coisa, mas também não fez nada que, o Fábio fez um defesaço para evitar o gol. Também o Fábio não trabalhou tanto assim. O Fábio também não trabalhou tanto assim. Como o Bento também, sem falar o Bento, mas a bola ficou o tempo inteiro muito próximo do Bento ali. Tomou os 2 gols, na qual ele não podia fazer muita coisa. No primeiro gol a bola resvala, sobe e tira dele. Na segunda a bola vai no ângulo. O gol que foi anulado, ele também não podia fazer nada, ou seja, o Bento também não teve culpa. Então, cara, foi um jogo, no primeiro tempo, só Fluminense, e no segundo tempo um jogo equilibrado, mas um jogo com menos criação. Nem o Fluminense foi muito criativo no segundo tempo. Então, teve transpiração no segundo tempo, mas pouca inspiração dos dois times. Mas mesmo assim, pelo menos o Atlético Paranaense conseguiu equilibrar o jogo e conseguiu causar algum desconforto ao Fluminense. Mas não tem como não dizer que não foi merecido a vitória do Flusão perante o Furacão. Você pega os números, 14 chutes do Fluminense, 10 do Furacão, em direção ao gol, 4 do Fluminense, apenas 1 do Furacão, posse de bola, 65% do Fluminense, 37, 35 ali. Só para você ter ideia, no primeiro tempo só teve posse de bola do Fluminense, só teve chute do Fluminense. Então, foi equilibrado o segundo tempo, até deu uma melhorada nos números, o Furacão pelo segundo tempo. Mas precisava de mais, precisava ser mais criativo para conseguir ganhar do Fluminense. O Fluminense não é imbatível, tá? O Fluminense não é imbatível. Para mim, hoje, é o time que você vai ter mais dificuldade de ganhar. Qualquer adversário vai ter muita dificuldade de ganhar do Fluminense. Mas não é um time imbatível. Você já viu o Fluminense perder para o Volta Redonda no Campeonato Carioca, perdeu para o próprio Flamengo no Campeonato Carioca na primeira partida de 2-0. Não é imbatível. Você tem que pegar o Fluminense num dia ruim para facilitar. Porque se o Fluminense estiver num dia bom, é muito difícil para qualquer time hoje do Brasil ganhar do Fluminense. Então o fato do Atlético Paranaense ter perdido o Fluminense aqui no Maracanã, irmão, porra, não tem nada de anormal pelo momento que vive o Fluminense. Então, grande vitória do Flusão e o Atlético Paranaense levantar a cabeça e ir para o próximo jogo. O próximo jogo do Furacão e do Fluminense é pela Copa do Brasil. Fluminense praticamente classificado e o Furacão tendo que reverter o resultado. Então, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!